Saudações a todos e a todas. É uma imensa alegria poder atender a esse convite, poder estar aqui com vocês, com todos vocês, com todas vocês, neste 11º Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira. Eu gostaria, inicialmente, de prestar uma saudação muito calorosa a toda a comunidade hegelianista brasileira, muito calorosamente aos hegelianos e às hegelianas que já conseguiram encontrar em Hegel um porto seguro para suas reflexões e um filósofo que possa nos guiar no tempo presente rumo a uma compreensão mais apropriada do que se passa no nosso mundo, do que se passa conosco, do que se passa em direção aos nossos próprios sonhos e às nossas próprias expectativas. Meu nome é José Luiz Borges Horta, eu sou professor titular de Teoria do Estado na Universidade Federal de Minas Gerais, sou pesquisador na área dos estudos de idealismo alemão, romantismo alemão, há alguns anos já. Fundamos há mais de 15 anos, na Faculdade de Direito da UFMG, um grupo de pesquisa dos seminários hegelianos, junto com o professor Joaquim Carlos Salgado e muitos outros pesquisadores da nossa faculdade, e de outras faculdades que vêm se agregando de uma forma ou de outra ao nosso trabalho. E quero dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui, e uma honra muito grande poder estar aqui sabendo que vários dos nossos orientandos, dos nossos alunos, das nossas alunas, dos nossos colegas, das nossas colegas, também participam desse congresso em várias das comunicações apresentadas. É uma alegria para a Universidade Federal de Minas Gerais poder participar e poder, de alguma forma, contribuir para a riqueza e para o êxito do evento organizado pela Unesp, a quem cumprimentamos muito calorosamente aos amigos e às amigas de Marília. A nossa proposta, inicialmente, ela é a proposta de extrair da tese de cátedra ou de titularidade que propusemos ao UFMG em 2020. A tese foi, inclusive, depositada na data do aniversário de nascimento de 250 anos de Hegel, exatamente no dia 27 de agosto de 2020. Ela foi defendida poucos meses depois, mas eu a depositei no dia do aniversário de Hegel como uma homenagem a Hegel. E hoje nós vamos fazer a leitura de uma passagem destacada de dentro da tese, exatamente para homenagear não somente os 250 anos de Hegel, que se deram em 2020, como o bicentenário da filosofia do direito, que se dá agora, em 2021, e o centenário do nascimento de Henrique Cláudio Lima Vaz. Para nós, em Minas Gerais, é muito importante, mas deveria ser para o Brasil todo, uma vez que Lima Vaz é um grande introdutor dos estudos hegelianos no Brasil, o nosso primeiro tradutor de Hegel, aquele que deu origem a essas maravilhosas traduções que a gente consegue ter em língua portuguesa, sem as quais dificilmente, em língua portuguesa, em português do Brasil, e mais do que isso, com uma vertente canônica que nós podemos aceitar como sendo traduções de altíssimo nível no nosso orbe filosófico.
o centenário de Lema Vaz para nós é também muito valioso, porque ele implica numa percepção de que Belo Horizonte e Minas Gerais são um centro histórico de construção, de reflexão e de divulgação do hegelianismo, e, portanto, que nós pretendemos continuar sempre operando para que Minas Gerais tenha um protagonismo ativo na construção das ideias hegelianas, na divulgação do sistema hegeliano e vamos dizer, na sedução daqueles que são o maior tesouro que esse congresso pode ter, que são os novos hegelianos, né? Se vocês forem prestar atenção nas comunicações excelentes, não digo das do FMG apenas, não, é encantador o universo de novos pesquisadores, muitas vezes, às vezes, bem mais hegelianos do que os próprios orientadores. É uma grande maravilha ver isso, como Hegel consegue ser ainda mais sedutor hoje do que era há 10, a 20, a 30 ou a 40 anos. Uma grande vitória do pensamento hegeliano. A tese que propus foi uma tese em teoria do Estado, né, chamada Dialética do Poder Moderador, ensaio de uma ontoteleologia do Estado no Brasil, do Estado do Brasil. Porém, a comunicação que proponho hoje aos colegas e às colegas hegelianistas e hegelianos se intitula Da Filosofia Hegeliana do Estado a uma Filosofia Hegeliana do Direito. Vejam que a nossa ideia é compreender que, a partir da filosofia hegeliana do Estado, é possível propor uma filosofia hegeliana do direito. E quando, de que forma essa filosofia do direito hegeliana, ou nos passos, nas trilhas hegelianas, proposta ou foi proposta. E, nesse sentido, nós destacamos uma passagem dentro de um dos capítulos da tese. A tese é dividida em 3 partes. A primeira parte é exatamente de elementos de filosofia do Estado, e há um capítulo grande chamado Do Mero ao Todo, Hegel, do qual nós extraímos passagens para incluir, para constituir essa apresentação, essa comunicação ao nosso congresso. Ela é, portanto, fruto de uma pesquisa que já foi desenvolvida, que já gerou uma produção sob forma de uma tese e que também já foi submetida a uma banca examinadora, resultando numa ascensão à cátedra de Teoria do Estado, à titularidade de Teoria do Estado, como preferirem dizer, no âmbito de um projeto de pesquisa desenvolvido com apoio mais detalhado da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a quem nós também agradecemos. Passarei a leitura e, eventualmente, a um ou outro comentário que nos pareça importante para nós podermos compreender a que estamos nos referindo. A filosofia hegeliana, como todos sabemos, é uma filosofia que abarca lógica e empiria, dando conta do pensar e do ser. Hegel, no entanto, possuía a mais rigorosa das posições sobre a natureza do conhecimento filosófico e de suas relações com o conhecimento científico. Não há filosofia, a verdadeira ciência, ou a ciência da verdade, verdade porquanto totalidade, sem que preliminarmente o conhecimento a ela inferior, o das ciências da particularidade,
tenha atingido o seu limite máximo, o que Hegel recolheu inspiradamente na seguinte imagem: a coruja de Minerva somente começa seu voo com a irrupção do crepúsculo. Essa é uma imagem muito tradicional que a gente usa muito no prefácio da filosofia do direito, que é exatamente quando Hegel nos mostra que a filosofia é essa coruja de Minerva que só pode alçar o seu voo no entardecer, no crepúsculo de uma civilização, no crepúsculo de uma cultura. Isso significa que é preciso primeiro fazer ciências, primeiro atingir o plano da particularidade das ciências particulares, para então fazer filosofia destas ciências. Ousemos interpretar diretamente essa passagem. Minerva, ou Palas Atena, é a deusa greco-romana da sabedoria, para quem se forjou uma simpática coruja, por cujos olhos Minerva consegue observar do alto a totalidade que lhe interesse, bastando que a coruja alce seu voo. Para Hegel, a filosofia é essa coruja. O entardecer, é essa coruja, mas ela somente alça seu voo em um momento bastante definido, o crepúsculo, o entardecer, o pôr do sol. Primum vivere, deinde philosophari, como no inspirado Brocardo. A vida do saber, a ciência ou as ciências, sempre minúsculas, precisa vir antes do voo que caracterizará o filosofar. A ciência sempre com C maiúsculo para Hegel. O filosofar, assim, não é somente lógico histórico, mas saber de cumeada que não pode ser alcançado sem a prévia experiência da ciência respectiva. Não por acaso, o subtítulo imaginado para a fenomenologia do espírito é Ciência da Experiência da Consciência. Daí um significativo problema hermenêutico reiteradamente presente em muitas das interpretações que se busca fazer em torno do que seria a jusfilosofia de Hegel. As ciências jurídicas, como nós as manejamos, ao menos nos marcos romanísticos ou romano-germânicos, eram absolutamente incipientes ao tempo de Hegel. Se pensarmos em sede de teoria do direito, com o auxílio do direito comparado, verificaremos que o direito ocidental, como afirma René Davy, assenta-se fundamentalmente sobre duas fontes: a lei e a doutrina. O direito ocidental é tautologicamente o que unifica a experiência jurídica da civilização ocidental, vulgarmente chamado de civil law, em contraposição aos sistemas normativos da civilização extremo-ocidental, calvinista e anglófona em suas raízes culturais e axiológicas, que se valem do epíteto de common law. Então há uma diferença dentro do grande Ocidente entre o direito ocidental, romano-germânico, romanístico, chamado de civil law, que tem a lei e a doutrina como fontes principais, e o direito anglo-saxão, ou common law, não sei, que tem a jurisprudência e os costumes como suas fontes principais, segundo René Davy, um dos maiores autores do direito comparado que nós temos, anota, ensina e, segundo nós todos, acompanhamos. Não há dúvidas, e essa contribuição é tanto da história do direito e da antropologia jurídica, quanto do direito romano, de que essa lógica legislativo-doutrinária, a nossa lógica,
romano-germânica, tem raízes profundas na mentalidade jurística romana. Nada obstante, até fins do século XVIII, a ordem jurídica, ou o direito como um todo, por força de circunstâncias históricas, ainda não havia se perfeccionado suficientemente para que nosso olhar valide sua cientificidade. O direito que reputamos científico é fruto do profundo embate político e cultural no mundo franco-germânico, gerado em decorrência da assunção do Estado de Direito com a Revolução Francesa de 1789 e especialmente do furor legislativo de Napoleão Bonaparte, que trouxe à França o fenômeno da codificação legal, pelo qual a lei surgirá triunfante como fonte do direito. Igualmente herdeiros de Carlos Magno, os povos alemães, sequer unificados durante a maioria do século XIX, resistiram intensamente à codificação, desenvolvendo por todo o século, me refiro ao século XIX, a doutrina jurídica nos principais ramos do direito, contrapondo à codificação francófila a cientifização teutônica. Se conhecemos hoje o direito cientificamente, devemos aos alemães do século XIX, que criaram toda a doutrina jurídica basilar, chegando mesmo a reconstruir o próprio multimilenar direito romano, cujo estágio efetivamente científico só se alcança com a pandectística, lentamente construída ali mesmo no século XIX. Cientificamente falando, estritamente, o direito não se constituía como saber científico ao tempo de Hegel, que, portanto, não pôde contemplar nenhum pôr do sol na alvorada das ciências do direito. Talvez pudéssemos considerar o conjunto de experiências jurídicas ocidentais anterior à formação do sistema romano-germânico propriamente dito, e agora sabemos por que o sistema ou família é chamado de romano-germânico, não de direito, mas de proto-direito. Proto-direito no sentido ainda de um sistema jurídico precário, terrivelmente abstrato, carente de inúmeras perspectivas, mal estruturado e, em vista de tal estágio, desprezível. Mas em 1821, Hegel chega a publicar sua Filosofia do Direito. Filosofia do Direito, anterior à existência do direito como ciência. Hegelianamente, não se trata de filosofia do direito. De fato, o estudo da filosofia do direito de Hegel incomoda e irrita juristas, e muitas vezes até mesmo os filósofos. Eles buscam, em uma obra com esse título, algo que Hegel jamais poderia produzir, e se dilaceram com o solene desprezo, inclusive topológico, que temas propriamente jurídicos ou filosóficos ocupam na mencionada obra de Hegel. Nada daquele direito, ou melhor, daquele proto-direito, gera a menor comoção em Hegel. Ao contrário, a filosofia do direito de Hegel cuida fundamentalmente dos temas referentes ao Estado e à política, que a tradição vinha debatendo com profunda sabedoria desde os gregos. Hegel, reitere-se, escreveu uma filosofia do Estado, dando a ela, para publicação, o título de Filosofia do Direito. Cabe então indagarmos, não há uma filosofia do direito hegeliana? Em sentido rigoroso, no sistema, não.
no hegelianismo, sim. A par dos muitos intelectuais do direito que se devotaram ao hegelianismo, desde seu braço direito, Edward Gans, autor de uma combativa Direito das Sucessões no Desenvolvimento Histórico Mundial, um tratado sobre a história do direito universal, passando por inúmeros juristas que receberam fortes influxos hegelianos na construção do seu pensamento, é de destacar-se na história do hegelianismo mundial a inestimável contribuição do jurista e filósofo Joaquim Carlos Salgado, ao menos no que se refere a dois dos 5 tomos de sua Teoria da Justiça. Joaquim Carlos Salgado, líder emblemático da Escola Filosófica Mineira, responsável por um sem número de inovações institucionais em nossa universidade, desenvolve há décadas um pensamento hegeliano, mas com forte diálogo com as principais matrizes fundantes do pensamento ocidental, no qual Salgado assenta uma teoria culturalista da justiça em que o direito é a expressão máxima da ética e o Estado expressão máxima da cultura. O nível de rigor lógico a que Salgado submete seu próprio pensar confere a muitas de suas reflexões ares racionalistas ou jus-racionalistas, mas tal aparência é mais de estilo que de escola. Salgado, nascido em 1939, pertence ao grupo mais próximo de discípulos de Henrique Cláudio Lima Vaz, 1921-2002, sacerdote jesuíta e filósofo introdutor de Hegel no Brasil, consolidando-se depois como jurista e jus-filósofo com pensamento fortemente alicerçado no idealismo alemão. Catedrático de Teoria Geral e Filosofia do Direito na UFMG entre 1991 e 2009, refundou a Filosofia do Direito na UFMG, inicialmente a partir de um grupo de pesquisa em Jurística e Filosofia do Direito. Depois, mais diretamente, com os seminários hegelianos, fundados em 2005 e ininterruptos desde então. Hegeliano e culturalista, seu forte compromisso com a doutrina dos direitos fundamentais o levou a conceber uma teoria da justiça própria que o aproximou fortemente da filosofia do Estado e de que já foram publicados 4 dos 5 volumes previstos, a saber, A Ideia de Justiça no Período Clássico, ou Da Metafísica do Objeto, a Igualdade, publicado em 2018, A Ideia de Justiça em Kant, Seu Fundamento na Liberdade e na Igualdade, terceira edição de 2012, A Ideia de Justiça em Hegel, publicado em 1996, e A Ideia de Justiça no Mundo Contemporâneo, Fundamentação e Aplicação do Direito como Máximo Ético, publicado em 2006. O terceiro tomo de sua Teoria da Justiça decorre de sua tese de cátedra, defendida em 1991 e publicada originalmente em 1996 com o título A Ideia de Justiça em Hegel. Com este trabalho, defendido em 1991 perante banca presidida por Gerson de Brito Melo Bozon, da UFMG, e integrada pelos eminentíssimos Celso Laffer, USP, Técio Sampaio Ferraz Júnior, USP, Lorival Villanova, Federal de Pernambuco, e Edgar Godoy da Mata Machado, UFMG, a quem sucedia, e que o orientara em seu doutorado, Salgado galgou a cátedra de Teoria Geral e Filosofia do Direito, que exerceu, como dito, entre 1991 e 2009. Neste tratado, Salgado mergulhou no pensamento hegeliano, tanto nos aspectos referentes ao Estado, quanto naqueles conexos à liberdade, dali inferindo os elementos da ideia de justiça em Hegel, que enumerou na liberdade, na igualdade e no trabalho. Cito da conclusão a página 496 da obra. Se a ideia de justiça em Hegel
é a racionalidade desses momentos históricos significativos que embasam essa dialética. Essa racionalidade somente se mostra como tal no momento dialético, cujo conteúdo são os valores que compõem a sociedade política contemporânea: a igualdade, o trabalho e a liberdade. 10 anos depois, em 2006, o 4º tomo da coleção salgadiana preencheu a lacuna jusfilosófica hegeliana com obra autoral de grande fôlego: A Ideia de Justiça no Mundo Contemporâneo, Fundamentação e Aplicação do Direito como Maximum Ético. Com firmes alicerces na filosofia do Estado hegeliana e manejando o cabedal científico já agora disponível, Salgado constrói uma filosofia do direito genuinamente hegeliana. Frise-se: Salgado pôde o que Hegel jamais poderia. Interessante remarcar que a obra hegeliana, como ao gosto dos culturalistas, retoma o diálogo entre institutos contemporâneos da ciência do direito e institutos tradicionais do direito romano, sem descurar, evidentemente, da dialeticidade íncita ao hegelianismo. Temos, sim, uma filosofia hegeliana do direito. Sabemos, aliás, que virá o 5º volume da Teoria da Justiça de Joaquim Carlos Salgado, o que talvez torne mais válida nossa afirmação. A paciência do conceito, porém, exigiu o entardecer da ciência do direito para que o hegelianismo pudesse, afinal, produzir uma filosofia hegeliana do direito em absoluta coerência com o sistema e especialmente com a filosofia do Estado hegeliana. Para concluir essa exposição do que nós estamos aqui pleiteando e reivindicando para a filosofia salgadiana, eu gostaria de enunciar algo do projeto acadêmico desenvolvido por Salgado dentro da UFMG. Como catedrático, entre 1991 e 2006, é aquilo que nós chamamos de Revolução Jusfilosófica, promovida por Salgado, que impactaria imensamente dentro da faculdade. Como catedrático, Salgado ampliou a rede de disciplinas jusfilosóficas na graduação em Direito, na reforma curricular decorrente da Portaria 1886 de 1994. Criou o mestrado em Filosofia do Direito em 1996, onde só tínhamos o doutorado. Contribuiu para a institucionalização do curso noturno de Direito na virada do milênio. Fundou o grupo de pesquisa em Jurística e Filosofia do Direito para receber os novos docentes em ambiente de pesquisa. Reformou o programa de pós-graduação em Direito em 2004, priorizando a articulação em linhas de pesquisa e o núcleo de disciplinas ou laboratórios jusfilosóficos, criando na pós-graduação com grande destaque a filosofia do Estado. Fundou os seminários hegelianos, mais longeva experiência de ensino e pesquisa da história da velha casa de Afonso Pena e talvez da recepção do hegelianismo no Brasil, reunindo-se desde 2005 semanalmente. Fundou em 2008 e instalou em 2009, já na condição de diretor da casa, o bacharelado vespertino em Ciências do Estado. Lembrando que este é o subtítulo da filosofia do direito de Hegel. Staatswissenschaften, Ciências do Estado. Ampliou o número de docentes em sua área, filosofia do direito, de cerca de 5 em 1991 para cerca de 20 em 2011, ao final de seu mandato como diretor.
Muito obrigado. Saudações hegelianas a todos e a todas. Seguimos à disposição de vocês.